Mateus 10, versículo 16, é uma autêntica exposição do imaginário bíblico. O verso diz: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como serpentes e inofensivos como pombas. Desde a Arca de Noé, a gente não tem tanto animal amontoado num espaço tão curto das Escrituras. No entanto, Jesus entende que nós estaremos bem preparados para o campo missionário se considerarmos essas 4 criaturas. Existe a fraqueza das ovelhas, a ferocidade dos lobos, a prudência ou sabedoria das serpentes e a inocência, a inofensividade das pombas. Como a gente já refletiu nas ovelhas no meio dos lobos, um pouco mais atrás, a gente vai considerar agora as serpentes e as pombas. Em nenhum outro lugar, a não ser aqui, as serpentes são apresentadas como modelos positivos. A serpente, muitas vezes, ou esmagadoramente na maioria das vezes, no decorrer da Bíblia, ela é usada para descrever o próprio diabo. Você vê isso lá em Gênesis 3, em Apocalipse 12. Portanto, a junção aqui de uma serpente com uma pomba é bastante surpreendente até na linguagem bíblica. Apenas alguns capítulos anteriores, a gente viu o Espírito Santo descer sobre Jesus como uma pomba, lá em Mateus 3,16. Como as serpentes e as pombas, então, podem se relacionar umas com as outras? Porque as serpentes têm um atributo positivo. Sutileza, sabedoria, astúcia, né? Você vê isso lá em Gênesis 3, 1, 2 Coríntios 11, 3. A serpente é famosa pelos seus, entre aspas, poderes de persuasão. Embora no caso do diabo isso seja feito através do engano, da mentira, de realmente passar as pessoas para trás. Só que o cristão ele deve ser sagaz, ele deve ser astuto como o espírito mais maligno. Mas ele deve ser tão puro quanto o próprio Espírito Santo. Só que como é que a gente concilia esses traços? Bem, é interessante que o Espírito Santo, assim como a pomba, também é conhecido por sua sabedoria. Veja, por exemplo, o livro de Provérbios, falando da sabedoria divina. E esse é o ponto de similaridade entre eles. Há uma sabedoria cheia de enganos na serpente e uma sabedoria sem qualquer engano na pomba. Jesus está, portanto, sublinhando duplamente para a gente a necessidade de termos negociações mais sagazes, uma percepção mais sagaz, mais astuta de como o mundo funciona. Ovelhas errantes no meio de lobos ferozes vão precisar de muita sabedoria, de uma sabedoria incrível. Só que não é a astúcia da serpente, pura e simples. É uma sabedoria purificada. Jesus prossegue em Mateus 10 para dizer para os seus discípulos como essa sabedoria purificada vai ficar debaixo de fogo cerrado. Ele diz: quando entregarem vocês, não se preocupem em quanto e o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Mateus capítulo 10, versos 19 e 20. Assim como Cristo é equipado pelo Espírito de seu Pai, os cristãos também são. Os discípulos de Jesus compartilham não somente a sua missão e o seu nome, não somente os seus sofrimentos, mas também o seu próprio Espírito. Como sofremos por causa do seu nome, a nossa comunhão com Cristo é profunda, é íntima. Então, sob perseguição, nós vamos experimentar ainda mais drasticamente, ainda mais dramaticamente, a nossa adoção pelo Pai e a nossa unção com o Espírito. Nós somos pequenos cristos levando adiante o Cristo. E ao pensarmos nessas categorias, vai se tornando cada vez mais claro que a imagem final de uma pomba serpentina é o próprio Cristo se encontrando com os lobos. Lembre-se de como ele evitou repetidamente a captura, a controvérsia desnecessária, até o momento certo, o momento ideal. Lembre-se de como ele respondeu aos seus oponentes com escritura após escritura. Está escrito, está escrito, está escrito. Lembre-se como ele foi tentado e agiu com uma total falta de justificação própria. Lembre-se de como ele confiou naquele que julga com justiça. E lembre-se do ponto final na sua vida, o próprio martírio, a morte. Ser sábio como uma serpente, mas inocente como uma pomba, não é uma forma de evitar o sofrimento final. Para as ovelhas entre os lobos, não tem como evitar o sofrimento. Num mundo perverso como é o nosso, pombas inofensivas não podem esperar viver muito tempo e prosperar demais. Mas como só podemos ser crucificados uma vez, essa sabedoria pombisticamente serpentina vai nos ajudar a escolher as batalhas certas e fazê-las contar em nome da pregação do Evangelho e do nosso Cristo.